Olá pessoal, começando mais uma aula sobre hoje, sétimo ano, organização do espaço rural brasileiro, né? É a aula de hoje, né? Então tem vários tópicos interessantes a ser debatido aqui com vocês, né? Lembrando que o módulo 2, né? Vocês vão concluir lá todas as atividades e me enviar, né? E aí a gente já vai dar continuidade ao módulo 3 para a gente não se atrasar muito, né, com relação ao conteúdo, né, de vocês. Então, o capítulo 7, ele fala sobre a organização espacial rural do Brasil. Aqui nós vamos debater vários temas, né, desde a questão da formação, né, das primeiras atividades desenvolvidas voltadas para a questão agrícola, né, até a questão do agronegócio, né. Vamos ver também a questão da distribuição de terra, né? Será se realmente no Brasil a distribuição de terra, né, que é a reforma agrária, é feita de forma regular, né? São temas que serão abordados na aula de hoje, né? O primeiro tópico, ele fala sobre o espaço rural, né? Então, o espaço, falando-se do espaço rural brasileiro, a gente já trata de observar a questão dos tipos de solo, da forma de relevo do Brasil, dos recursos hídricos, né, que são importantes para a questão da produção, né? Ou seja, eu tenho que ter um solo bom, eu tenho que ter um clima favorável, né? E eu tenho que ter água abundante, né? Todos esses recursos tem no Brasil, né? O Brasil é rico nessa parte, né, da produção de grãos, né? Tanto é que ele tem um clima bom, tem um solo bom, né? Tudo para ele é favorável para a questão da produção, né? E nesse primeiro tópico que fala sobre o espaço rural brasileiro, fala exatamente sobre isso, né? Principalmente no segundo parágrafo, né, que vocês vão ler essas características, certo? Então, no próximo tópico, da página 419, né, que a gente vai iniciar aqui na página 419, fala da estrutura fundiária, né? Então, fala na questão da distribuição e organização das propriedades rurais, né? Então, a gente já lembra o quê? Do processo de colonização do Brasil e também a gente já lembra da questão da ocupação, né, dos portugueses, consequentemente da divisão dos lotes de terra para os fazendeiros, né, para povoar, mas também para vender esses lotes de terra, né? Então, o objetivo aqui das capitanias hereditárias, né, além de valorizar a terra, tinha o objetivo de distribuir a terra para ser vendido, né? Principalmente para aqueles que detinham mais poder, né, que eram os fazendeiros e etc, né? Eles cuidavam da terra e loteavam e vendiam os lotes de terra para que ocorresse o processo das vilas, né, da criação das vilas até formasse as primeiras cidades aqui no Brasil, né? Então, são temas também que são abordados dentro dessa temática, né? Tanto é que vocês vão ler lá no terceiro parágrafo que fala sobre as capitanias hereditárias que tinham essa função de valorizar, né, a terra brasileira exatamente para a questão do progresso, né? Aí ainda fala um pouco na página 420 sobre as capitanias hereditárias, né? Era administrada por sistema de seis marias, né? Então, o que seria isso? A metrópole cedia por um tempo determinado porção de terra para que os cidadãos portugueses plantassem e explorassem suas riquezas. Em contrapartida, o sesmeiro deveria pagar taxas ao governo português, né, à igreja e aos donos das capitanias hereditárias, né? Então, o sesmeiro é aquelas pessoas que recebiam as terras, mas também essas terras eram tributadas, ou seja, as pessoas pagavam terra para fazer o uso dela, né? Aí entra o que mais aqui dentro desse sistema de capitanias hereditárias? A questão da mão de obra escrava, né? Tanto mão de obra escrava, como também no início mão de obra indígena, né? Então, mas que os índios eles se recusavam mais, né, com relação à questão do trabalho, né? Certo? Aí ele aborda também, né, ainda na página 420, a questão da criação do bovino, né? O Brasil é muito rico nessa parte da criação de gado, né, das fazendas, né? A maior parte das cidades se desenvolveram às margens das fazendas, né?
Aí fala criação bovina, equino, suíno, avicultura, entre outros, né? Que ainda hoje são atividades que o Brasil desenvolve, certo? Vamos ler na página 420, o primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Diz assim, ó, em 1822, José Bonifácio de Andrade e Silva, participante do processo de independência do Brasil, colocou fim à política de Seis-Maria, à prática do empréstimo de terra pelo Estado. Os seismeiros se valeram dos termos do contrato para conseguir a posse legal das terras em que produziam, né? Então, não existia mais essa questão da política de Seis-Marias, né? Porque eles reivindicavam a terra, né, para produzir, certo? Por isso que foi extinto. E fala na política do Brasil fundiária também, né? No caso, a maior concentração de terra estava nas mãos dos grandes fazendeiros, né? Aqueles que detinham mais capital, aqueles que tinham mais dinheiro, certo? Porque mais na página 420 também que vocês vão ler é a questão do Estatuto da Terra. Inclusive está em negrito no livro, né? Para vocês lerem esse Estatuto da Terra, porque ele é importante. Ó, vamos ler um pouco aqui, para a gente poder compreender mais sobre o Estatuto da Terra. Então, lá na página 420, onde tem assim, Estatuto da Terra, está em negrito, né? O Estatuto da Terra, apesar de assegurar em seu conteúdo conquistas aos pequenos agricultores, pouco se colocou em prática sua origem. Teve o objetivo de acalmar e arrefecer os movimentos camponeses insatisfeitos e não de propriedade realizar uma redistribuição fundiária, reforma agrária, né? Então o Estatuto da Terra botava em xeque a questão dos agricultores, né, que não tinham terra, e aqueles grandes latifundiários que eram detentores de terra e que não queriam dar a posse de terra para aqueles trabalhadores, né? Como ainda hoje existe, né, esse Estatuto da Terra. Ainda hoje existe também a questão da reforma agrária brasileira, que nunca de fato foi feita, né? Boa parte dos grandes empresários, dos grandes latifundiários, eles são detentores de muita terra, né? E tem pessoas aí que não tem nem onde morar, né? Então, pela questão da União, essas pessoas têm o direito, pelo menos, um lote de terra para viver, né, dignamente com a sua família. E no Brasil não é assim, a concentração fundiária é imensa, né? Enquanto tem um cidadão que tem um lotezinho de terra, ou tem cidadão que não tem nem onde morar. Tem pessoas que têm, né, uma grande quantidade de terra, né, de lote de terra. E aí é onde entra a questão da reforma agrária, né, que deve ser feita para que possa também, não que dê prioridade àquele pequeno agricultor, mas que dê pelo menos uma terra para onde as pessoas tenham com que elas se sustentar, né? Então é muito debatida essa questão, é muito sensível nessa questão da disputa e de uma reforma agrária realmente bem feita no Brasil, que de fato nunca se deu, né? Desde o processo de colonização, os fazendeiros eram que detinham mais terras, nunca distribuía terra para aquele mais carente, né? E assim foi, e ainda hoje persiste, né, essa política dos latifundiários, que são os grandes proprietários de terra, certo? 421, sem falar na especulação imobiliária, né? Ou seja, tem muitas pessoas que detêm muita terra, compram uma terra em determinado lugar, passa anos até que aquela terra possa ser valorizada para depois ele vender lá na frente, né? Então, pela questão por exemplo, dos sem terra, sem teto, foi invadir aquela área, né, aquela fazenda daquele proprietário, né, há um conflito, porque na lei diz que todas as pessoas têm o direito à moradia, à terra, né? Mas por outro lado, o grande produtor rural, o agricultor, argumenta que foi um sacrifício para ele comprar toda aquela terra, né? E aí ele não pode dar de mãos dadas. O que é que eles fazem? Eles colocam lá um moradorzinho dentro da terra deles, né, para dizer que ali a terra está sendo produzida. No caso,
muitas vezes não está nem sendo produzida, né? Ele bota o morador exatamente para não perder o direito à terra, para que as pessoas não invadam o terreno, certo? Isso é uma estratégia dos grandes latifundiários, né? Tem esse objetivo também, porque eles têm medo de entrar alguém e querer tomar a terra deles, né? Que eles comprarem, etc. Certo? Então eles colocam o morador exatamente para isso. Se vier a fiscalização, não, tem um morador aqui trabalhando na minha terra, está produzindo, etc. Né? Mas muitas vezes nem é, só para ele especular a terra. Comprou a terra, passa anos, quando ele for vender, né? Ele comprou a terra barata, quando vai vender o preço está exorbitante, né? Muita gente faz isso, né? Uma maneira de ganhar dinheiro também, né? Agora a página 421 fala sobre... nós temos um gráfico, né? Nós temos um gráfico aqui, vocês vão analisar esse gráficozinho, né? Vão acompanhando aí, ó. Aí o vermelho é a região centro-oeste. O que diz esse mapa? Brasil, latifúndios por região, né? O que são latifúndios? São áreas imensas, que eu falei agora há pouco, dos grandes proprietários rurais, né? Em primeiro lugar vem a região centro-oeste. A região centro-oeste é onde tem o maior número de latifundiários, né? Depois vem a região nordeste, em segundo lugar, 41%, né? O centro-oeste é 75%. Depois vem a região sudeste com 33%. Depois vem a região sul com 33% também. E a região norte com 25%. Ou seja, a maior concentração de latifundiários está na região centro-oeste, né? Então, ainda na página 421 diz assim, ó, os dados mostram a porcentagem de latifúndios em relação à área total da região, ou seja, a concentração de terra em cada região do país. Importante destacar também que o gráfico evidencia que a região centro-oeste está no topo do ranking, pois 75% do território é ocupado por latifúndios, seguida da região nordeste com 41%, né, da área ocupada por grandes proprietários, né? Os dados também demonstram a realidade atual da estrutura fundiária do Brasil, irregular e desigual, né? De fato, né, pessoal? Porque a gente fala no início da aula, tem gente que tem tanta terra, né, não doa nem 10 metros de terra para um coitado que não tem nada, né? Porque eles dizem, passei a vida para conseguir a terra, muitas vezes nem trabalhou, às vezes é herança da família, né? Mas nunca que cede um para o outro, ou seja, daquele mais rico que já vem lá do início da formação, né, do povo brasileiro, do processo de colonização, vai só passando de pai para filho, né? E assim vai perpetuando, né? E assim nós temos essa reforma agrária que realmente no Brasil não é feita de forma regular, né? Porque tem gente ainda, muitas pessoas que não tem nem um lugar para morar, né? Para desenvolver aí suas atividades, né? Tem muitos que têm vontade de ter pelo menos um lote de terra para poder produzir, para vender alguma coisa, né? Para ver se sobrevive. E, de fato, a reforma agrária no Brasil ela não é feita de forma normal, né? Regular, para que todos tenham aonde morar. Página 422, né? Vocês vão botar aí na página 422, que fala sobre a estrutura rural, espaço rural brasileiro, políticas e movimentos sociais, né? Aqui fala da questão ainda do processo de ocupação dos portugueses e também fala um pouco das primeiras atividades envolvidas no Brasil, né? No caso, o pau-brasil, na região da Mata Atlântica, a questão do desmatamento, né? Daquela região, e também da questão da plantação da cana-de-açúcar, né? O que ocorreu o processo de desmatamento mais intensivo para a produção da cana, né? Que é uma atividade monocultura, né? Na época do processo de colonização, né? Então, o método de plantação é conhecido como plantation, né? Porque é voltado para a questão da exportação e também eles produzem um único produto, que no caso é a monocultura, e esse produto é produzido para ser vendido para fora, para ser exportado, né? Por isso que ele dá esse nome de plantation, porque é em áreas imensas, né, pessoal?
São lotes e mais lotes de terra que eles usam para produzir o grão para vender, né? O outro tópico, mas fala aqui, ó, na página 423 também ainda sobre o tópico Espaço Rural Brasileiro, Políticas e Movimentos Sociais. Aí vocês vão botar na página 423, lá no primeiro, tem um quadro e depois o primeiro parágrafo, né? As atividades relacionadas ao período áureo, né, da cana-de-açúcar, promoveram uma estruturação do território e das relações sociais na colônia, baseada no trabalho escravizado, né, e na exportação de produtos para a metrópole. As primeiras áreas de cultivo da cana-de-açúcar estabeleceram-se no litoral brasileiro, né, como ainda hoje predomina, né, boa parte da cana-de-açúcar que é produzida em regiões litorâneas, né? A gente sabe que ele já migrou para o interior, né? Mas que boa parte dessa produção também ainda está na região litorânea, porque tem um clima favorável, tem o solo, né? Então tudo isso faz com que os agricultores produzam ainda muito no litoral, principalmente no litoral nordestino, né? Fala-se também na questão das expedições de bandeiras, né? Que os bandeirantes tinham essa função de aprisionar os escravos fugidos, mas também eles procuravam metais preciosos, áreas para a questão da exploração. Tanto é que eles encontraram Minas Gerais, né, onde há a questão da exploração do ouro, né. Minas, Goiás, Mato Grosso, né, eles se refugiavam na mata em busca de índios fugidos para capturar, para botar para trabalhar, escravos também, né, no processo de colonização, mas também eles procuravam especiarias, eles procuravam ouro, né, a prata, né, minerais que tinham alto valor, certo? O que mais a gente vai ver? Na página 424, a Lei de Terras, né? A Lei de Terras de 1850, vamos ler aqui um pouco sobre ela, né? Na página 424, onde tem Lei de Terras em negrito. Essa lei é a primeira iniciativa de organizar os direitos e deveres dos proprietários de terra, consequentemente a propriedade privada no país, além de coincidir com a proibição do tráfico negreiro, né? A Lei de Terras também tinha esse objetivo de banir e de que não ocorresse mais a questão do tráfico de escravos para o Brasil, né? Porque morriam muitos escravos, né? No período morriam muitos escravos, não só pela questão do trabalho, mas também dentro dos navios tinha várias doenças, várias epidemias que boa parte dos escravos que eram trazidos, eles morriam, né? Alguns com fome, alguns com problemas mesmo de saúde, por conta daquela época tinham muitas doenças, né? E eles acabavam nem chegando vivos no Brasil. Então por isso que foi proibido também a questão do tráfico de escravos, né, da lei de 1850, certo? Ainda na página 424, lá no segundo parágrafo, diz assim, ó, na segunda metade do século XX foi promulgada a Lei Federal 4.504, 30 de novembro de 1964, né, já século XX, denominada Estatuto da Terra. Ele contribuiu para a caracterização da estrutura fundiária no Brasil, instituído o módulo rural, que é a medida utilizada para identificar o tamanho das propriedades rurais, com o objetivo de classificar, em alguma medida, organizar as políticas agrárias, né? A gente tinha um objetivo de dividir a questão dos lotes de terra com mais definição, né? Ainda no terceiro parágrafo tem, baseado no módulo rural, é possível identificar as propriedades, identificar o tipo de exploração desenvolvida. Verifique a seguir. Tem o imóvel rural, né, que é propriedade privada ou pública, que apresenta produção extrativa, né, ou seja, de retirada dos recursos naturais, da pecuária e agroindústria. A gente tem a empresa rural, uma área de 600 módulos rurais da região onde está localizado, com presença do cultivo, da pastagem e do reflorestamento. Latifúndios por exploração, né? Propriedade de até 600 módulos rurais da região onde está localizado, né? Inexplorado ou com exploração deficitária ou inadequada. Latifundiário por dimensão, área superior
a 600 módulos rurais da região onde está localizado, cuja produção geralmente é destinada ao mercado externo e às agroindústrias, né? O mercado de exportação. Minifúndio, a área inferior ao módulo rural da região onde está localizado, com produção agropecuária voltada para o mercado interno, né? Ou seja, aquele pequeno produtor rural. Tem um minifúndio, né? O lote de terra dele é reduzido. Propriedade familiar, área variável de região para região costuma ser explorada pela família do proprietário, né? No caso, a agricultura de subsistência, né? Aquele trabalhador que tem seu lote de terra, ele produz só para se alimentar, às vezes sobra um pouco, ele vende o excedente para a cidade, né? Página 425, vamos mais aqui, né? Até a página 425, onde der aqui a gente vai, porque tem bastante assunto para a gente ver. Página 425 fala sobre os movimentos sociais, né? Então, dos movimentos sociais, ele aborda a questão da concentração de terra no Brasil e as consequências no que diz respeito à questão da desigualdade socioeconômica e o surgimento dos movimentos sociais, que foram as lutas, que ainda são as lutas para garantir a distribuição fundiária e o cumprimento da função social da terra, né? Certo? Que a terra não é só para especular, né? A terra também tem que ser produzida, né? Como a gente falou no início da aula, essa questão dos latifundiários é muito sério, né? Porque eles são detentores da terra, eles ficam com a terra e tem muita gente pobre ainda que não tem nada, né? Ele precisa de um lote de terra para desenvolver suas atividades de subsistência, para alimentar a sua família e também para vender, né? Se sobrar o excedente, vender para a cidade, né? Ou quem sabe ele um dia se transformar num agricultor médio ou até de grande porte, né? Para que esse produto possa ser vendido para o exterior, né? Isso vai depender do esforço e também dos investimentos, né? Da captação de capital pelos bancos, né? Através dos empréstimos, para que esses agricultores possam se desenvolver, né? Tem que ter uma política voltada para a questão agrícola no Brasil, né? Muito séria, para que ocorra maiores produções, né? Maiores produções, né? E não fica restrito, né? Por exemplo, como a cana-de-açúcar, a gente poderia até pagar o álcool, o etanol mais barato, mas como a produção ainda é pequena, né? Consequentemente a gente paga o álcool, né? É quase o mesmo valor da gasolina, né? Diferença aí de centavos, eu acredito, né? Então a diferença, a gente poderia pagar o álcool muito mais barato por conta de que a produção não é suficiente, né? Se tivesse mais agricultores trabalhando, produzindo, consequentemente o preço seria mais em conta, né? Então uma coisa leva a outra. Ainda na página 425 ele fala na questão dos primeiros movimentos organizados, no caso a Liga Camponesa, como a Pastoral da Terra, que a Pastoral da Terra é vinculada à igreja, né? A gente sabe também que a igreja era detentora de terras, né, no passado, principalmente na Idade Média. Só que quem tinha terra eram os padres, os papas, né, os bispos, que eram os detentores das terras na época. Eram os grandes latifundiários, né? Então ele fala sobre esse movimento em 1940 e 1960 aqui no Brasil, durante o governo de Getúlio Vargas, né, onde se estabeleceu o regime militar em 1964, certo? Então os trabalhadores criaram esses movimentos, tanto é que surgiu Trabalhadores Rurais do Sem Terra, o MST, né? O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que tinha o objetivo de lutar por terra, né? Só que há uma coisa intrigante também, né? Tem muitas pessoas que estão envolvidas dentro desses movimentos sociais para ganhar terra, e quando ele ganha a terra, ele faz vender para outra pessoa, ou seja, tem pessoas lá que já estão ficando ricas, de tanta terra que ganha, vende a terra, vai invade outra terra de outro fazendeiro, né? E aí fica só nisso, vive só disso. Através das lutas sociais, ganha terra, vende a terra, depois vai para outro lugar onde tem outro movimento, né? Reivindicando terra, e ele acaba ganhando terra lá e assim fica sendo, né? É que nessas pessoas aqui mesmo na nossa cidade que ganharam casas que estavam alagadas no período da enchente, saíram da enchente, ganharam casa nos conjuntos habitacionais, né, para a parte mais alta da cidade, e venderam suas casas
voltaram para a beira do rio novamente. A mesma forma, os movimentos sociais, pessoas influentes dentro dos movimentos sociais dos trabalhadores sem terra, que também acabam conseguindo ganhar um lote de terra, vende, aí depois tem outro movimento, ele vai para outro movimento, né? Pega aquela terra, vende novamente, ou seja, ele fica só ganhando dinheiro em cima realmente daquelas pessoas mais humildes que realmente precisam de terra. Ou seja, não que ele vai se fixar em um lugar, vai ficar pulando de lugar para outro, de estado para estado, onde tem movimentos, vai ganhar terra, né? Porque quando há a questão dessa redistribuição de terras, principalmente para quem precisa, quando o governo, né, tem uma política voltada e o empresário acaba cedendo aquela terra, né, aquelas pessoas que estavam reivindicando vão ganhar terra, só que alguns pegam a terra e vendem, não ficam lá, não fixam a terra lá, né, não se fixam a terra para produzir, porque a função também não é só povoar, né, não é só ganhar a terra para vender, a função é ganhar a terra e morar lá e produzir, né? Então o objetivo é isso também, dos trabalhadores rurais sem terra, né? Então por isso que há uma briga muito grande. Aí eu vou pedir para vocês lerem também a página 426 para vocês entenderem mais sobre esse assunto que eu estou falando, né? Agora vamos lá para a página 429, né? Vamos ver aqui como está o material de vocês. Vamos para... porque tem bastante coisa. A gente vai para a página agora 429, que fala sobre a produção agropecuária, né? Que está relacionada ao setor primário da economia, né? No caso a agricultura, a pecuária e o extrativismo, né? E boa parte dos mercados, né, a gente sabe, como a gente já falou, é voltado para o mercado interno, né, mas também ele é voltado para a questão das exportações, né, que são aqueles grandes produtores agrícolas, aqueles que têm máquinas, né, tratores, e também que têm muitas terras para produzir, principalmente grãos, né, que o Brasil ele é muito forte